Olá, ADM, tudo bem? Tudo jóia? Olha, mais uma semana começando, mais uma aulinha de marketing de serviços. Hoje a gente vai ver um material bem interessante que eu trouxe para vocês, tá? Eu peguei um dos capítulos do livro do Kotler e Keller, Administração de Marketing. E eu fui num desses capítulos aí, trouxe para vocês as tendências nas práticas de marketing e serviços. Vai ser uma aula bem interessante, porém bem teórica, tá? É uma parte retirada do livro lá na página 678, tá beleza? Vamos começar para ter uma semana cheia de energia e cheia de informações? There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. E aí, pessoal, tudo bem? Olha aí, nós estamos já chegando ao final de mais um bimestre. Assim a gente vai encerrar nosso semestre. Eu trouxe um material bem bacana para vocês aqui. Uma aula bem teórica. Trouxe coisas do Kotler e Keller na sua 14ª edição aqui no Brasil. Tá? Então tenho muitas informações bacanas, atualizadas, né? Coisas bem legais mesmo pra gente ver. Que a gente vai ver as tendências nas práticas de marketing e serviços, tá? E aí o título lá no capítulo ele diz o seguinte, então, ó, dá uma olhada. Importantes mudanças nas práticas de marketing e de negócios. Então a nossa capa aqui já está mostrando, tá? Nosso curso de ADM. Está mostrando a gestão de serviços com o título Marketing. Marketing estratégico, claro, né? E marketing e serviços. Então, as tendências nas práticas de marketing e serviços. E as importantes mudanças nas práticas de marketing e de negócios. Olha que legal, que interessante aí. Tá? Então, a gente vai ter uma aula bem teórica hoje. E o livro que eu abordei é esse aí, vocês estão vendo aí. Então ele está aqui, ó. Administração de Marketing, Philip Kotler e Kevin Keller. Página 678, o último lançamento dele 2012. O ISBN está ali também, caso vocês queiram fazer alguma busca, né, alguma pesquisa, e aí vocês podem recorrer a essa numeração aí na internet ou nas livrarias, caso você queira adquirir. Esse livro ele tem na nossa biblioteca virtual da faculdade SMG. Se vocês fizerem uma busca, vocês têm lá. Outra coisa também, eu tenho esse livro, se alguém precisar tirar alguma cópia, né, quiser recorrer a algum tipo de estudo nele ali, né, me procura que eu posso ajudá-los, tá beleza? Vamos dar início então à nossa aula de tendência nas práticas de marketing, tá beleza? Vamos lá então? Seguindo, os capítulos 1 e 3 desta obra descreveram algumas mudanças importantes no ambiente de marketing. Olha, para quem conhece o livro do começo ao fim como eu, né, o próprio autor já está abordando aqui nesse capítulo, falando das tendências nas práticas de marketing. Lá nos capítulos 1, 2 e 3, precisamente 1 e 3, eles descrevem algumas mudanças bastante importantes no macroambiente do marketing. Trata de coisas como a globalização, a desregulamentação e a fragmentação do mercado, o crescente poder dos clientes e as questões ambientais. Com essas mudanças associadas a todas as notáveis evoluções em computadores, softwares, internet e telefones celulares,
Sem dúvida, o mundo se transformou em um lugar muito diferente para as empresas. Nos capítulos anteriores foi detalhado as muitas mudanças no marketing que dominaram a primeira década do século 21. E aí eu vou trazer para vocês aqui posteriormente a tabela 22.1, que resume as mais importantes delas. E faremos uma breve revisão de algumas aí a seguir, tá certo? Então, quando eu estiver falando no passado aqui, tá, são coisas que o próprio autor trouxe, que ele colocou aqui para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento, tá? Inclusive ele aborda coisas aí do início do século 21 e talvez até o final do século 20, né? Apesar que essa é uma obra mais atualizada, tá bom? Então é isso que nós vamos abordar, beleza? Recentemente, as empresas passaram a ter de operar em um cenário econômico de crescimento lento, caracterizado por consumidores exigentes, uma concorrência acirrada e um mercado turbulento. Nós tivemos muitas modificações nesse novo século. São muitas concorrências, muitos clientes que detêm informações, que podem fazer suas buscas, e um leque de informações e de ofertas no mercado, que faz com que que essa concorrência seja mais acirrada, e além do cenário de crescimento lento que nós tivemos, a era de consumo desenfreado chegou ao fim e muitos consumidores lidam com rendimentos reduzidos e poder aquisitivo menor. Isso faz sentido quando existe o empobrecimento da população mundial, tá bom? Uma base de consumidores endividados penaliza as empresas que ainda adotam uma filosofia de venda do tipo compre agora, pague depois, que no Brasil nós chamamos de fiado, a gente chama de parcelado, a gente chama de pague depois, e consumidores e empresas sem distinção. Essas empresas sem distinção, ela quer dizer que são aquelas empresas que atendem a qualquer tipo de cliente, não faz muita questão em perfil, não está lá para atender só a classe alta ou só a classe baixa, então ela acaba fazendo um atendimento mais generalizado. Tá? Então é sem distinção de fato, tá? E tem ponderado cada vez mais as consequências ambientais e sociais de suas ações. Aqui eu chamo a atenção de vocês para essas questões ambientais, tá? Não só no meio ambiente, mas principalmente que quando existe alguma situação em que você agride o meio ambiente, as pessoas que estão mais ligadas e estão detendo informações e comunicação, como redes sociais, por exemplo, provavelmente elas vão tecer algum comentário negativo da empresa se houve qualquer agressão ao meio ambiente, né? Além, né, das causas sociais também. A gente tem visto aí muito na política, a gente tem visto muito nas redes sociais o que está acontecendo aí, então qualquer tipo de ação disso aí se torna muito negativa. Então, à medida que os consumidores se tornam mais disciplinados em termos de gastos e adotam uma atitude menos é mais, cabe aos profissionais de marketing criar e comunicar o verdadeiro valor de seus bens e serviços. O marketing pode e deve desempenhar um papel fundamental na melhoria dos padrões e da qualidade de vida, especialmente em tempos difíceis. As empresas devem buscar melhorar de forma contínua
o que fazem. Olha aqui, meus amigos. Já ouvimos muito falar do marketing social, tá? Marketing social, marketing empresarial e tem aquele marketing de responsabilidade social. Então o marketing procura fazer coisas que tragam benefício à sua população, né? Coisas positivas à sociedade, porque aqueles que fazem negativo, aqueles que acabam adotando práticas que não são positivas, que são, né, agressoras, eles acabam tendo uma imagem muito arranhada e muito negativa. Então é um cuidado que tem que ter, tá? Ao desenvolver o marketing social, o marketing empresarial e o marketing de responsabilidade social, que é uma modalidade do marketing também. E o conselho de Kotler nessa situação é a seguinte: não se pode ganhar ficando parado. Se você esperar cair no colo, não vai acontecer, precisa ir atrás. Problemas e fracassos recentes de empresas como a Blockbuster, Barnes e Noble e a Kodak refletem uma incapacidade de se ajustar a um ambiente de marketing radicalmente diferente. Às vezes, como fizeram a IBM, a Microsoft e a Intel. Elas podem ter que mudar a essência de seus modelos de negócios. Os profissionais de marketing devem colaborar estreitamente e desde o início com o desenvolvimento de produtos e com a área de P&D, a pesquisa e desenvolvimento. E mais tarde com a força de vendas para desenvolver e vender. Tá? Então, nesse slide, né, tá abordando aqui uma situação em que o Kotler traz um exemplo, né, empresas que não é que andaram para trás, elas pararam no tempo. Por exemplo, a Blockbuster, Barnes Noble e a Kodak. A Kodak é um exemplo fantástico disso. A diretoria da Kodak em outros tempos, ela disse o seguinte: olha, a fotografia é um negócio muito bacana. Todo mundo gosta de fotografia. E a fotografia de papel nunca vai acabar. Então eles apostaram nessa ideia. E apostaram de uma forma sem prever o futuro. E aí vieram as câmeras digitais, depois das câmeras digitais, os telefones celulares do tipo smartphone. Apesar que as câmeras vieram antes dos smartphones, dos smarts, né? E todo mundo passou a utilizar a fotografia digitalizada. Então é um tal de selfie pra cá, foto pra lá, e aí tudo que é tirado é colocado nas mídias sociais, como Facebook, Instagram, certo? E então a Kodak ela errou quando ela fez essa aposta que não acabaria as fotografias no papel, né? Claro, algumas pessoas têm algumas preferências. Eu, por exemplo, gosto muito de ler livros físicos. Não sou muito chegado em ficar lendo no computador, fazendo leitura no celular, me cansa muito, né? E além de você estar segurando, né, essa coisa física. E a fotografia também é muito legal, você pegar um álbum, você pegar um porta-retrato, conseguir, né, visualizar, é legal. Mas a gente faz 90%, em alguns casos 100%, é digitalizado, é na mídia social, envia foto, recebe foto e por aí vai. Tá? É dessa forma então que a Kodak errou na sua estratégia. Então ela precisava ter ficado mais atenta a essas tendências de mercado, né, para que não errasse, né, e não caísse numa contradição dessa aí, certo? Eu mostro para vocês a tabela 22.1 que eu falei no início, na introdução da nossa aula, tá? Dá uma olhadinha na tabela para vocês verem o que a gente vai trabalhar, né, de fato nessa aula aqui, depois desses conselhos, depois dessas informações que o Kotler e o Keller nos passou, né? Então tá aqui, ó, tabela 22.1, as importantes mudanças nas práticas de marketing e de negócios.
E aí vocês podem olhar para baixo, tem um monte de termos ali. Todos esses termos aqui eu vou explicar cada um para vocês de forma reduzida, de forma resumida, tá? Até porque se a gente for entrar numa explicação mais aprofundada desses assuntos aqui, cada assunto desse aqui dá uma aula, né? Então eu vou explicar de forma assim bastante resumida para vocês, para que vocês possam entender os causadores ou ainda a base dessas importantes mudanças das práticas, tá ok? Então olha ali, pela tabela ele diz o seguinte, a primeira lá, reengenharia, né, que é um jeito de você fazer mudanças, a terceirização, que é o outsourcing, o benchmarking, né, que é copiar práticas, né, de modo ético, as parcerias com fornecedores, as parcerias com os clientes, as fusões. A gente está vendo fusão todo dia no mercado, né? Quem está lendo aí revista Negócios, revista, essas revistas que traz coisas a respeito de business, a gente vê fusões todos os dias, né? Os laboratórios internacionais, grandes multinacionais, tal. A globalização, isso aqui a gente já tem conhecimento desde o século passado, é uma coisa que já existe há muito tempo, porém não era tão divulgado, né? Não era amplamente divulgado. O achatamento, esse achatamento se refere às estruturas organizacionais, tá, gente? As estruturas organizacionais, quando você dá uma olhada naquele desenho chamado organograma, e quando faz o achatamento, é uma forma de downsizing, tá? Uma forma de você reduzir a quantidade de pessoas que estão dentro dessa estrutura, tá? Depois, a focalização, que é o trabalho com foco. A justificação, né, que você precisa, assim como o trabalho científico, você precisa justificar o negócio. E justificar também as estratégias que vão ser aplicadas, né? A aceleração, uma forma de você turbinar o negócio. O empowering ou empowerment, né, que você dá poder às pessoas, é a empoderização. Right? A ampliação é o nome mesmo já diz, né? Ampliar os seus negócios. E o monitoramento, que é uma forma de controle e também de subsídios para fazer a avaliação. Então essa aí é a tabela 22.1 que nós vamos tratar de forma individualizada agora, tá bom? Então, olhando nesse slide, as importantes mudanças nas práticas de marketing e de negócios, e eu começo falando da reengenharia. O que é a reengenharia? O nome é muito bonito, né? Leve em consideração que a administração ela é proveniente da engenharia. A engenharia é a mãe da administração. Quando você fala em engenharia da produção, por exemplo, ela é toda a base da indústria. Então nós somos administradores provenientes da engenharia. E quando você faz a reengenharia, é quando você revitaliza as ações administrativas dessa organização. Então, indicar equipes para gerenciar os processos que criam valor para o cliente e derrubar barreiras entre departamentos. Ali colocado desde 1990, na administração, reestruturação de uma empresa por força das novas condições de mercado, da concorrência, do mercado internacional, etc., para aumento de sua competitividade. E aí tem um parênteses ali, inclui reciclagem do pessoal interno, talvez uma privatização ou uma terceirização, incluindo demissões, e a utilização de um número menor de empregados. Eu acabei de citar há pouco sobre o encolhimento da estrutura, né? Então, o downsizing, então isso é uma forma também, tá?
Então você reduz o número de empregados, porém utiliza os mais capacitados, etc. Tá bom? Então quando você fala na reengenharia, se fala na reestruturação da empresa, da organização, né? De buscar novas condições de mercado. Até porque a concorrência faz com que a gente tenha essa situação de buscar novidades, de buscar melhorar, né, as nossas ações mercadológicas. Tá ok? Tá beleza? Vamos seguindo então. Lá. Terceirização. Terceirização. Adquirir mais bens e serviços de fornecedores externos, nacionais ou estrangeiros. A terceirização ou outsourcing ou externalização é uma forma de organização estrutural que permite a uma empresa privada ou governamental transferir a outra suas atividades meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para a sua atividade fim, reduzindo a estrutura operacional, diminuindo os custos, economizando recursos e desburocratizando a administração para as empresas. Em alguns contextos, distingue-se terceirização de outsourcing. Geralmente, ambos os conceitos estão intimamente ligados à subcontratação. E aí, meus amiguinhos, eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, olha, por que você faz a terceirização? Para você reduzir custo de folha principalmente, mas também para você buscar novas tecnologias ou buscar profissionais mais capacitados para aquela determinada atividade, né? Ou alguma tarefa que seja diferente aí nessa situação, tá bom? Muitas interferências caninas por aqui, tá? Mas vamos lá, a gente tá gravando em casa e vocês conseguem ouvir um pouquinho aí o que os meus vizinhos têm. Eu não sei como que consegue aguentar uns cachorros loucos como esse. Toda aula eu reclamo, mas eu vou fazer o quê, né? Toda aula esse louco desse cachorro late infinitamente, loucamente, né? Fazer o quê, né? Vou ter que continuar nossa aula, né? Bom, a terceirização, ela consegue enxugar folha, por exemplo. Porém, quando você tem uma situação em que você tem segredos, por exemplo, segredos industriais, tecnológicos, você não pode colocar isso na mão de terceiros. Você tem que deter, né, essa tecnologia ou esse conhecimento. Então, tem os dois lados da moeda aí, né? Hoje, com a reforma trabalhista, a gente está conseguindo verificar muito esse aumento de terceirização. O que está acontecendo? As empresas reduzem o seu quadro de funcionários. Esses funcionários ou essas pessoas, elas criam uma PJ, uma pessoa jurídica, e ela vem como pessoa jurídica prestar um serviço, paga seus impostos como jurídico, né? E depois não tem responsabilidades trabalhistas com tudo isso aí. Então, né, ela vem exatamente para poder modificar todos os negócios, o mercado, né? Acredito que seja um caminho sem volta. Nós não vamos conseguir mais retornar ao século passado, que tínhamos todos presos a uma justiça do trabalho, né? O empregado era sempre aquele que era protegido pela justiça, o empregador é o que sempre pagava mais por isso, né? Então aqueles direitos todos adquiridos ao longo de um século, desde a época de Getúlio Vargas, ela está sendo quebrada agora e nós vamos entrar numa transformação, numa nova era, se tratando na era da informação. Tá, beleza? Então nós vamos seguir aqui. A outra tela que eu trago para vocês é a prática do benchmarking. Isso aqui é bastante interessante. Vamos ver ali. Benchmarking. Algumas pessoas dizem benchmarking, né? Eu vou pronunciar da forma que os americanos pronunciam, tá? Benchmarking.
que é estudar as empresas com as melhores práticas, a fim de melhorar o próprio desempenho. O benchmarking é uma análise estratégica aprofundada das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu. O benchmarking vem da palavra de origem inglesa benchmark, que significa referência, e é uma ferramenta de gestão essencial para o aprimoramento de processos, produtos e serviços. Então, meus amigos, o benchmarking, se a gente fosse falar de uma forma assim mais simples, seria uma cópia mesmo. Como consultor, eu já realizei muito benchmarking, tanto buscando informações como também fornecendo informações. Em alguns casos é interessante que você conversa com determinados empresários, com diretores, com presidentes de outras empresas, e você olha, o que você fez ali na empresa que deu tão certo assim? Aí ele fala, não, eu fiz tal coisa. Ah, posso copiar? Claro. Esse é o benchmarking. Ele não pode ser uma pirataria, não pode ser uma coisa antiética, uma coisa de roubar informações para aplicar na sua. Porque aí ele não é benchmark, aí ele é pirataria mesmo. Tá certo? Então, quando a gente trata de benchmarking, você pensa o seguinte, quais foram, né, as estratégias, ou as melhores estratégias aplicadas de uma outra organização, de uma outra empresa, que deu certo, que eu poderia aplicar na minha. Ou ainda, quando for pedido para que eu forneça essas informações, eu também faça a mesma coisa com aquele que está pedindo. Tá certo? Então, isto é chamado o benchmarking. Tá? É uma palavra da língua inglesa, claro, tá? E é detida como as empresas com as melhores práticas, a fim de melhorar o seu próprio desempenho. Tá? Isso não é pirataria, isso é uma coisa muito legal, é uma coisa que dá para ser utilizada tranquilamente por qualquer empresa, desde que você tenha bons relacionamentos. Por isso que eu falo, muito cuidado, vamos fazer um network legal, porque fazendo network você consegue fazer benchmarking. Se você é um péssimo concorrente no mercado, você não vai conseguir fazer, porque eles não vão te dar moral para isso aí. Tá, beleza? Valendo? Vamos lá, vamos continuar? Ainda nesse mesmo sentido do benchmarking, eu posso tratar também as parcerias com fornecedores. Pode ver que nesse slide aqui, eu coloquei até um desenho ali do meu fornecedor com um coraçãozinho, um suposto coração, falando das parcerias com os fornecedores. Firmar parcerias com um número menor de fornecedores, sobretudo aqueles capazes de agregar mais valores ou mais valor. Bom, o fornecedor é a pessoa ou a empresa que abastece algo a outra empresa ou comunidade. O termo deriva do verbo fornecer, que faz referência a prover ou providenciar o necessário para um determinado fim. Tá bom, meus amigos? Então, o que é o fornecedor? O fornecedor, se você é uma loja de varejo, o fornecedor é aquele que te vende o produto e entrega, para que você possa fazer uso de comercialização desse determinado produto. Se você é uma indústria, o teu fornecedor é aquele que vai fornecer matéria-prima para que você possa industrializar os seus produtos, para que você possa fabricar os seus produtos. E se você é um prestador de serviços, assim como eu, o fornecedor pode ser aquele que vai te fornecer insumos, informações, algum tipo de material, algum tipo de tecnologia,
transporte, qualquer uma coisa nesse sentido aqui, né? Se eu trabalho numa consultoria e dentro dessa consultoria eu preciso trazer informações né, de conhecimento que eu não detenho, e eu acabo contratando alguém ou adquirindo algum parceiro, esse parceiro também é um fornecedor ou de tecnologia, ou de informação, de comunicação, alguma coisa nesse sentido, caso a gente esteja tratando como fornecedor de bens e serviços, tá certo? Seguindo então, falando agora sobre as parcerias com os clientes, porque nós falamos das parcerias com os fornecedores, né, o tanto que é importante a gente ter essa parceria com os fornecedores, uma vez que o network, um bom relacionamento com esses fornecedores, vai trazer benefícios, né, para a organização ou para aquele que está contratando esses fornecedores. Então, sempre muito atento a isso. E as parcerias com os clientes, veja o que diz. Trabalhar mais próximo dos clientes para agregar valor às operações deles. Um cliente é geralmente usado para se referir a um atual ou potencial comprador ou usuário, né, dos produtos de um indivíduo ou de uma organização, chamado o fornecedor ou o vendedor. Isto acontece normalmente através da compra ou aluguel de bens e serviços. Olha aqui, meus amigos, a gente fala de fazer o network, né, de tratar muito bem as parcerias com os fornecedores para você obter vantagens. Porque se você tratar bem seus fornecedores, você recebe também todas as suas ofertas, as informações de mercado para você tratar dentro da sua empresa. Se tratar mal, você vai ter um lado negativo nisso tudo. Com o cliente, é a outra ponta da corda. Isso também tem que ser muito bem tratado. Então você ter uma parceria com o cliente, ele se torna um grande defensor seu. Sempre que ele falar sobre os seus produtos, os seus serviços, tudo aquilo que você pode prestar para o mercado, né, ele vai falar de forma positiva. Se você tem maus relacionamentos com os clientes, eles vão falar mal de você. Uma ação de mercado boa, bem feita, um cliente fala para 3. Uma ação negativa, mal feita, um cliente fala para 10. Se você tratar mal o seu cliente, for mal atendido, provavelmente ele vai falar mal de você para 10 pessoas. Tá? Essas são as ações que as pesquisas indicam. Então, muito cuidado, tá? A forma da gente agregar valor às operações é a parceria, né, com os clientes, ter um bom relacionamento com eles. Agora, muita atenção aqui, ó. Ter uma parceria com os clientes não quer dizer você só tirar dele, né? Vem a mim e a você nada. Não, muito pelo contrário. Você precisa fornecer bons produtos, bons serviços e bons atendimentos. E encerrar com o pós-venda, que é o link, que é o gancho para você realizar uma nova venda ou uma nova contratação, se for o caso de serviços. Tá bom? Então sempre tenha isso com muito cuidado, sempre tenha isso com bom tratamento a esse cliente, que os resultados serão positivos, tá? E vocês vão ganhar com isso. Mais um assunto que está super em evidência, que a gente fala assim, nossa, isso é uma novidade. Não, não é novidade não, as fusões acontecem desde os primórdios, como diz o Titãs, né? Então, desde que a gente conhece lá da Revolução Industrial, a gente já sabe que existem grandes fusões, grandes organizações que se juntam, uma compra a outra, duas viram uma só. Então a gente tem essa prática assim muito evidente, né? Nunca deixou de existir. Eu tenho visto muito isso aí nesses laboratórios multinacionais. Tanto esses laboratórios de medicamentos, tá? Quanto esses laboratórios que desenvolvem defensivos agrícolas.
medicamentos para animais, né? A gente vê muito dessas fusões. Então é um laboratório comprando o outro, se juntando a outro, então ele vai formando, transformando e vai modificando o nome. E tem o contrário também que eu vi, porque a empresa, por exemplo, a Johnson & Johnson, era uma empresa só, né, com esses dois nomes, e de repente se separaram. Tá? Então, ao invés de fazer uma fusão, eles se separaram. E agora virou Johnson, e a outra empresa é Johnson ou alguma outra coisa, outro nome. Tá? Então, ocorreram grandes mudanças no mercado, mas eu digo para vocês que as fusões, né, que é o adquirir e o fundir com outras empresas, é uma prática muito normal no mercado. Algumas práticas dessas que a gente vê, a gente acaba até assustando, dizendo, não é possível que eles fizeram isso. Eram concorrentes mortais e se juntaram. Acontece. Né? O mercado internacional, o mercado capitalista, ele não pensa muito às vezes até da forma não ética, tá, gente? Mas eles não pensam muito aí na sociedade, aquele discurso bonito de vamos fazer isso para a sociedade, a sociedade merece coisa melhor. Não é nada não, é tudo capitalista, eles pensam em dinheiro mesmo. Então muitas ações de fusões que ocorrem no mercado é para dinheiro mesmo. Vamos lá ver. Fusões. Adquirir ou fundir-se com empresas do mesmo setor ou de setores complementares, a fim de obter economias de escala ou de escopo. Fusões e aquisições são transações nas quais a propriedade de empresas, outras organizações de negócios ou suas unidades operacionais é transferida ou consolidada com outras entidades. Atenção ali para essa nomenclatura MEA, que significa Mergers and Acquisitions. É isso mesmo, Acquisitions. Também conhecido por NIA. Ou no bom e velho português, tá? Mergers and Acquisitions é fusões e aquisições. Aqui no Brasil a gente usa a nomenclatura FIA, tá? E na língua inglesa MIA. Então as fusões é uma forma de adquirir ou fundir-se com outras organizações. E agora falamos sobre a globalização. Essa é uma palavra de moda. E de moda não tem nada, tá? Isso aqui já está no mercado há muito tempo, mas é bonito falar em globalização. Nossa, mundo globalizado, a internet levou a globalização. A internet, claro, levou a globalização. A gente pode estar vendo, a gente está lendo, sabendo o que está acontecendo nesse momento no Japão, que está do outro lado do mundo. Eu sempre trago um exemplo muito clássico do que essa a globalização das informações fazem com o mundo. No dia 11 de setembro de 2001, eu estava em Apucarana, né? Eu gerenciava uma empresa lá, uma empresa do ramo agropecuário, né? Uma representante de um laboratório multinacional, e ali que comercializava defensivos agrícolas, esse tipo de coisa, né? E numa dessas manhãs aí, eu não me lembro se era umas 9 da manhã, 10 da manhã, não me lembro o horário exato de estudo, né? Mas eu tinha ido ao banco. Então o banco, naquela época, principalmente o Banco do Brasil, ele tinha um horário de atendimento às empresas 1 hora antes, para que você pudesse levar grandes quantidades de boletos, de dinheiro, né? Enfim, coisas bancárias lá. E ao adentrar dentro do banco, você fazia seus negócios e saía antes de abrir ao público, né, pessoa física. E eu estava retornando para a loja, né, para a empresa, ouvindo uma rádio. E aí nesse momento foi que o locutor, o DJ, disse que, olha, um avião se chocou numa das torres gêmeas lá em Nova York, em Manhattan.
E aí começou a falar daquilo, em vez de tocar a música que tava falando. E eu cheguei lá na empresa, abri meu computador, liguei a internet, que era aquela internet de escada ainda, fazia aquele barulhinho, lenta pra caramba. E a partir dali eu comecei a visualizar o que estava acontecendo em Manhattan. Até que o outro avião se chocou, né? Então isso aí acabou passando ao vivo para todo mundo. Então é globalização mesmo. Agora, existe a globalização também entre serviços, que eu acabei de falar, serviço de informação é um deles, e de produtos, de práticas industriais, de tecnologias, e de segredos, né? E de políticas, e de capitalismo. Tudo isso aí envolvido nessa globalização. Tá? Então o que é a globalização? Olha, aumentar os esforços para pensar globalmente e agir localmente. Porque você pensa que o mundo está fazendo e mostrando e age dentro da organização, tá, com essas informações. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que tenham sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Tá bom, meus amigos? Globalização é o modo de você trabalhar, né, o mundo todo com informações, com produtos. A gente faz muita compra em sites que produtos vêm da China, por exemplo. Produtos que vêm de outros países, Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então isso aí é o mundo globalizado dos negócios. Tá? Globalização business. Tá certo? Tá? E agora mais uma ação. E essa aqui eu vou fugir um pouco dessa globalização, mudar um pouquinho de assunto, mas que está dentro lá daquela escala, daquela tabela que foi colocada lá por Kotler, a 22.1, tá? Que fala do achatamento. Olha, você pegar uma estrutura organizacional assim, né, com seus níveis claros, estratégico, tático, operacional, e achatá-lo. Achatá-lo talvez para 1 ou 2 níveis apenas. Né? Diminuindo chefias, e inclusive diminuindo a sua quantidade de funcionários, tá? Uma redução também do quadro. Então veja o que é achatamento. Achatamento: reduzir o número de níveis organizacionais. Olha que eu falei do ETO, estratégico, tático e operacional, com o objetivo de se aproximar mais dos clientes ou do cliente. Não ter tanta burocracia que precisa ir lá para o chefe, voltar para baixo para o operacional para poder liberar, e o tático vai lá. Não é assim, tá? O achatamento vem exatamente para eliminar esses 3 níveis tão longe, aproximá-los. O downsizing é o corte mesmo. É uma linguagem mais simples e a redução temporária ou permanente da força de trabalho por via da extinção de um ou vários níveis hierárquicos. Na maior parte dos casos, o downsizing é usado como forma de reduzir custos das empresas, que por esta via procuram recuperar a sua competitividade e sustentabilidade futuras, tá bom? Então, além de você fazer um achatamento da estrutura organizacional, seu organograma vai ficar com 2 linhas apenas, né? Você também pode reduzir o seu quadro de funcionários e aproximar mais de clientes e fornecedores, porque você não vai ter tanta burocracia entre níveis. Tá? Isso pode ajudá-los, né, nessa aproximação e nessas ações mercadológicas. Valendo? Nesse slide eu trago a focalização. Vamos lá, vamos ver.
Determinar quais são os negócios e os clientes mais lucrativos e se concentrar neles, se for o caso de clientela. Se for o caso da gestão estratégica, aí nós vamos falar em outra coisa: missão, visão, valores, objetivos e metas. Já explico. O foco é uma das palavras essenciais no dicionário de um empreendedor. Ela deve estar presente desde a criação da empresa até um eventual processo de expansão. E se não houver atenção total aos objetivos de negócio e ao que está acontecendo no mercado, sua empresa vai acabar exposta a riscos e pode até ruir. Quantas vezes nós já ouvimos a palavra foco? Eu vivo pegando no pé das minhas filhas, dizendo assim: olha aí, presta atenção nos livros. Tá estudando? Foco! Foco! Né? E aí, o que é foco? É você dar foco mesmo. Quando você fala no escopo, quando você fala na mira, na intenção que você quer atingir no seu negócio. Leva muito em consideração, né, que para você ter um negócio mais lucrativo, você precisa ter um planejamento melhor, mais bem feito. Se a gente estiver falando de gestão estratégica, de administração estratégica, o foco é aquilo que você vai dar, né, no seu planejamento em cima da razão de ser da sua empresa, da sua missão. Então você vai criar uma visão, essa visão vai te dar um foco, né, uma visão, e aí você vai tentar buscar as melhores práticas de negócios dentro desse foco. Se você estiver falando, né, de mercado, de mercadologia, de marketing, aí esse foco vai ser no cliente também. Você vai dar um foco para você traçar perfis, para você dar um foco nesse cliente que você quer atender, que você deseja atender. Então dá uma olhadinha ali, ó. Se não houver atenção total aos objetivos do negócio e ao que está acontecendo no mercado, sua empresa vai acabar exposta a riscos e pode até ruir, certo? Então essa é a atenção e o cuidado que a gente precisa ter, tá? Empresas ou negócios que trabalham sem foco, ele erra. Ele se desvia dos caminhos que ele deseja alcançar, que ele deseja realizar. Bom? Seguindo então, eu falo agora sobre justificação. Tornar a prestação de contas mais transparente por meio de medição, análise e documentação dos efeitos das ações de marketing. Isto significa que a razão para iniciar o projeto deve fazer sentido do ponto de vista dos negócios e deve haver um claro retorno sobre o investimento. Amigos, eu chamo a atenção de vocês aqui para justificação, tá? E aí, eu particularmente, eu gosto de fazer um alinhamento disso aí, né, uma representação disso aí, como se fosse a justificativa de um trabalho científico. Particularmente eu gosto de fazer isso aí. Quando você vai escrever qualquer coisa científica, um artigo, por exemplo, ou você vai desenvolver um trabalho de faculdade, um TCC, uma monografia, ou um trabalho da disciplina de serviços, de marketing, então você cria lá, né, resumo, introdução, tema, objetivos e a justificativa, que é você justificar a escolha do seu tema, justificar aquilo que você vai fazer, que você vai desenvolver dentro do seu trabalho. No negócio, no marketing, a justificação também é isso, é tornar uma prestação de contas mais transparente. Você justifica o que vai fazer e depois você justifica o que você fez. Por isso que ele diz apresentar ou tornar a prestação de contas mais transparente possível para o meio de medição, que é o controle e avaliação que é feito lá nas funções administrativas posteriormente.
tá? Fazer uma análise e a documentação de efeitos das ações de marketing, tá bom? Então isso é necessário, tá bom? É necessário, eu gosto de fazer, eu sempre justifico tudo que eu escrevo e quando eu vou fazer alguma consultoria, a gente cria diagnósticos, eu faço a justificação inicial e final, tá? Justificando aquilo que foi feito nessa consultoria, tá bom? Seguindo então, falo agora sobre a aceleração. Planejar a organização e estabelecer processos para responder mais rapidamente às mudanças no ambiente. O ambiente de negócios pode ser definido como um conjunto de fatores externos que cerca e influencia as decisões da atividade empresarial em determinado país ou região, tais como clientes, governo, competitividade e condições sociais, políticas e tecnológicas. A sua composição é extremamente burocrática e acaba por definir o ciclo das empresas, através de procedimentos de abertura ou fechamento e de recolhimento de tributos. Olha, amigo, aceleração. O que você vai fazer para você poder acelerar as ações da organização? Primeira coisa, planejamento. Não há como você fazer diferente. Nenhuma ação administrativa, nenhuma ação de gestão, ela é bem realizada se não for feito um planejamento e uma organização antes de você estabelecer todos os processos, tá bom? As mudanças ambientais, né, do ambiente externo, o ambiente interno, o macro e o microambiente, ela existe, ela está o tempo todo em alteração. Então a gente precisa ficar de olho nisso tudo, para a gente poder fazer, criar as ações estratégicas e fazer aceleração, né, em conjunto com isso aí. Porque não adianta que você querer acelerar e ficar com o processo parado, ou melhorar todo o processo e não acelerar. Pior ainda se desacelerar, né? Que aí vai ficar bem diferente de tudo que a gente busca. Abra agora o estudo falando sobre empowerment. E aqui o Kotler acaba utilizando o empowering. Tá? Então, o empoderamento das pessoas. Tá? Dá uma olhadinha. Empowering ou empowerment. Encorajar e delegar. Delegar poder, né, aos funcionários para que produzam mais ideias e tomem mais iniciativas. O empoderamento ou a delegação de autoridade é uma abordagem a projetos de trabalho que se baseia na delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração da empresa, ou das empresas, né, melhor dizendo. Fazer empowerment é você criar um tipo de empoderamento que você dá às pessoas para que elas possam tomar decisões dentro da estrutura. Quando a empresa é muito centralizada, você lembra que nós falamos do achatamento? Então você diminui níveis, você diminui a quantidade de chefias. Então você tem lá o dono, sei lá, o diretor, o presidente e todo mundo no mesmo nível. Claro. Existe a autoridade informal, que ela é criada por pessoas que têm mais conhecimento, que é mais antigo de empresa, que tem mais experiências, entre outras tantas coisas aí. E existe também as autoridades formais, aquelas que estão colocadas dentro do organograma, dentro da estrutura, e diz, ó, quem manda é ele, quem obedece é aqui. Então, o empowerment é uma forma de você ajudar ao achatamento da estrutura. Porque você dá, né, você descentraliza alguns poderes, você dá poder a essas pessoas, né, que foi achatada, para que elas possam tomar decisões.
a burocracia ela atrapalha muito. Então as organizações elas têm trabalhado muito forte na questão do empowering para poder especializar melhor as pessoas para que elas tomem mais decisões a respeito. Então, quando se dá esse empoderamento, as pessoas não ficam recorrendo à chefia. Muitas vezes seu chefe não está lá, está viajando, está fazendo outra coisa, você fica com o processo parado, esperando ele chegar para ele autorizar você fazer uma coisa que é simples e que todo mundo sabe que vai dar certo, que é necessário inclusive. Então o empowerment vem para poder fazer essa ajuda, essa liberação de poderes, tá bom? E seguindo eu falo agora sobre a ampliação. Olha lá, o nome já diz tudo. Levar em conta os interesses de clientes, funcionários, acionistas, se houver, e outros stakeholders nas atividades das empresas. O que é um stakeholders? São aqueles que participam do processo, podendo ser desde um acionista a um prestador de serviço terceirizado, principalmente os que financiam o negócio. Expandir o negócio é um pensamento constante de todos os empreendedores. Todos os dias devemos buscar um meio para aumentar as vendas, e as táticas adotadas para promover esse aumento sempre considera uma forma de expansão dos negócios. Olha aí, considera uma forma de expansão dos negócios, expandir, ampliar. Por isso que o Kotler usa o termo ampliação, tá? Porque a ampliação deve levar em consideração, em conta todos os interesses desses clientes, dos funcionários e dos stakeholders. Claro, tudo isso que eu falei está envolvido nos stakeholders, que são os que participam do processo, principalmente acionistas ou aqueles que estão contribuindo de forma econômica na empresa, tá? Mas aquele que detém uma tecnologia também faz parte desse meio aí, tá? Então isso aí é a ampliação. E seguindo agora eu falo sobre o monitoramento. Até coloquei um quadro ali do BAM, Business Activity Monitoring. Ok? Olha lá. Monitoramento. Monitorar o que é dito na internet e em outras mídias. Além de estudar clientes, concorrentes e outros para melhorar as práticas comerciais. De acordo com Gartner, o Business Activity Monitoring, o BAM, monitoramento das atividades de negócio, descreve os processos e as tecnologias que melhoram a percepção de situação e permitem a análise de indicadores críticos de desempenho de negócios de uma empresa com base em dados em tempo real. Amigo, monitorar o negócio não significa que você vai monitorar apenas as ações dentro da organização. Aquelas ações, por exemplo, de uma indústria, que você fica monitorando a sua fabricação, o uso das tecnologias lá dentro. No marketing, a gente faz o monitoramento não só interno, não só fazendo endomarketing, como também lá fora. Fazer o monitoramento de mercado, entender como os ambientes funcionam, como eles estão se desenvolvendo, né, no mercado, é importante e interessante e diria até melhor, vital para a empresa. Porque aí eu posso entender o que o mercado está oferecendo, as mudanças, né, climáticas, que eu digo de clima organizacional, que estão ocorrendo, e aí eu utilizo o window marketing e o marketing externo, tá? O marketing global, poderia até dizer assim. Global sim, porque muitas ações que estão sendo realizadas nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, na Europa de um modo geral, elas refletem muito para esses mercados emergentes.
Então a gente acaba fazendo muito benchmark, acaba entendendo muito o que está acontecendo nesse mercado lá, para a gente poder aplicar no nosso mercado aqui. Tá certo? Então, meus amigos, eu encerro esse material do Kotler, muito interessante, muito bacana. Tá? Para a gente poder desenvolver qualquer ação de mercado, a gente precisa conhecer mercadologia. O livro que eu indico para vocês é o referencial maior, chamado a Bíblia do Marketing. Dá uma olhadinha aqui nas referências aqui, ó. Philip Kotler, Administração de Marketing, Kotler e Keller. Tem uma tradução ali, uma revisão também. É a 14ª edição, que é assim, ó. As edições ímpares estão publicadas na Europa, Estados Unidos, tá? E as edições pares estão publicadas aqui na América Latina, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil. Então a 10ª edição, 12ª edição e a 14ª edição são publicações que estão no Brasil. Tá? Ela foi editada pela Pearson Education do Brasil. Esse material está nesse livro de 2012 na página 678, 679 e 680. Tá bom? O título original desse livro, antes de ser traduzido, é Marketing Management. Tá? E a bibliografia está nesse ISBN aí, está publicado. Okay? Marketing, Administração, Philip Kotler e Keller. Tá beleza? Vamos então ao fim da nossa aula de serviços, marketing e serviços. Vou passar para vocês as atividades da semana, tá ok? E aí vocês revisem esse material, assistam essa aula, dê uma olhadinha lá na PDF que eu coloquei no portal e aí você desenvolva uma discussão aí sobre as mudanças nas práticas de marketing de negócios. Dá uma olhadinha ali, ó. Atividades da semana. Desenvolva uma discussão sobre importantes mudanças nas práticas de marketing de negócios e responda a seguinte questão: por que devemos estar atentos às transformações que o mercado proporciona? Conhecer as variáveis. Olha que eu passei um quadro cheio das variáveis aí, viu? Vamos prestar bastante atenção aí para poder responder isso aqui. Conhecer as variáveis pode ajudar em quais situações de mudanças para o acompanhamento das conjecturas atuais. Aí vocês enviam em uma semana para mim, ok? E tá feito e tá pago a nossa aula da semana, tá? Obrigado mais uma vez por vocês, aguentarem mais uma hora de aula online. Eu sei que para alguns está sendo muito difícil, para outros está sendo até fácil, né? Eu me divirto aqui ou em sala de aula. Claro que a gente prefere sala de aula, que a interação é muito melhor e a gente pega na mão do aluno mesmo. Mas não tem problema não, a gente vai desenvolvendo aqui até que o governo permita que a gente fique em casa, né? E logo logo a gente estará junto, com certeza. Espero revê-los em breve. Uma boa semana para vocês, grandes atividades, grandes realizações e paz. Um beijo para vocês. There's a story